Próximo caso, então. Terceiro caso, nós temos aqui um trinômio do quadrado perfeito, né? Se quiser chamar de TQP, é assim que a gente costuma chamar o trinômio do quadrado perfeito. Quando que eu posso usar esse caso de fatoração? Você precisa ter um número que tem raiz nessa ponta, um número que tem raiz nessa ponta. No meio tem que estar o dobro do produto da primeira raiz e da segunda raiz. Se isso ocorrer, isso daqui é um TQP. E como que a gente procede? Você acha a raiz do primeiro, que no caso é x. Você acha a raiz do segundo, que no caso é y. Aqui no meio vai o sinal que vem aqui, que é o segundo sinal. E aqui fora você vai colocar o quadrado. Se você fosse desenvolver, nós teríamos a operação inversa, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é a operação inversa daquele primeiro caso que eu passei de produto notável. Qual que é a diferença desse para esse? Apenas esse sinal. Se aqui o sinal é negativo, aqui também vai ficar negativo. Então, vamos aos exemplos. Vamos pegar aqui esse primeiro exemplo. Nós temos x² menos 8x mais 16. Primeira coisa, x² tem raiz quadrada? Tem, vale x. O número 16 tem raiz quadrada? Tem, vale 4. Aqui no meio tem que estar o produto das duas raízes dobrado. 4 vezes x dá 4x, dobrado dá 8. Então, esse trinômio é um TQP. Se ele é um TQP, você pode abrir o parênteses, colocar a primeira raiz, colocar a segunda raiz. Aqui no meio, você vai buscar o sinal ali, que eu já ensinei para vocês, que é aquele sinalzinho, e coloca aqui no meio. E aqui fora é o quadrado. E aí, se você quiser fazer uma prova real, basta você trabalhar com o que a gente aprendeu na aula passada. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como eu disse a vocês, um é a operação inversa do outro. Bom, vamos ver se o exemplo B também é um trinômio do quadrado perfeito. Acha a raiz desse é A. Acha a raiz desse é 5. 5 vezes A, 5A. O dobro dá 10. 10A, tá? Sem querer eu coloquei aqui um X, mas é A. Então, vamos lá. Como que a gente continua? Coloca o A, coloca o 5, fecha. Aqui fora é um quadrado. E o sinal? É esse sinal que tá aqui. A mais 5 ao quadrado. Essa é a fatoração do trinômio do quadrado perfeito. E por que será importante esses casos de fatorações aí no caso? Porque quando a gente for trabalhar com limite, no próximo cálculo, eu vou precisar estar usando fatoração. Então, nessa aula eu coloquei 3 exemplos, mas tem mais casos de fatoração que nós vamos estudar na sexta-feira. Para hoje, para não misturar, nós estudaremos esses 3 exemplos que eu coloquei aqui.